Olá, eu sou a Rô Marzullo e quero falar com você, mulher madura contemporânea. Hoje eu quero falar um pouquinho da minha trajetória na moda. Eu fui uma menina que nasci num bairro do Rio de Janeiro, não tinha muita referência de moda, mas eu já gostava de moda e não tinha referência quase nenhuma. E eu vou mostrar para vocês. Todo aniversário meu, a mamãe fazia uma festinha de aniversário. E eu tinha duas tias muito queridas que eram costureiras. Então, ou era uma ou era outra que fazia a minha roupa de aniversário. E eu sempre decidi, eu não desenhava, mas eu dizia exatamente o que eu queria. Eu quero uma roupa assim, 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 assim. Eu detalhava. E todo aniversário a minha roupa era linda. Eu tenho várias fotos, depois eu vou mostrar para vocês. Inclusive dos 15 anos, que todo mundo usava na época, imagina, 71, todo mundo usava aqueles vestidos brancos para dançar valsa e tudo, mas eu era arrojada, com um pai super severo. Eu usei short, imagina, marrom, short marrom, imagina isso, com uma perna imensa de fora, com um sapato alto, era o máximo a moda do short na época. E eu quis, e eu fiz, e quando eu casei em 74, eu acordei de manhã e falei para minha mãe, eu sei como eu quero o meu vestido de noiva. Quem ia fazer era uma dessas tias, então ela me levou, antigamente tinha isso, você ia nas lojas de tecido e tinha o estilista que desenhava o vestido para você. Só que eu cheguei lá para comprar e disse para ele, eu já sei como eu quero o meu vestido. Eu quero o meu vestido, você desenha aí, mas desenha o que eu quero. Eu quero o meu vestido coberto de margarida. Imagina, flower, era o máximo, né? O estoque, aquela coisa toda de flores, né? Então eu falei, olha, eu quero um vestido aqui, redondinho, de manga comprida, coberto de margarida, com 4 saias godê guarda-chuva, para dar muita roda. Eu imaginava, sabe, aquela coisa de dançar no mato e aquele vestido balançar, e era assim que eu queria. As fotos do casamento foram feitas numa praia, outros tempos, né? Mas eu já gostava de moda. E o meu primeiro e segundo trabalho não foram em moda, como normalmente se começava a trabalhar novinha, então você ia sempre por alguma coisa ligada a banco, alguma coisa assim. Então eu tive 2 trabalhos primeiro em banco, mas em 1980 eu fui inaugurar o Rio Sul, que na época era o primeiro grande shopping do Rio de Janeiro. E eu fui trabalhar como vendedora de varejo, de loja de moda, que por sinal era de um português, Felipe Martin, era de um português. E eu tive um colega vendedor comigo, que eu redescobri ele aqui em Portugal. O Luiz, meu querido amigo Luiz, foi vendedor comigo. E 2 anos depois, eu estava criando uma marca do zero. Eu dei o nome, eu criei o estilo. Nossa, era assim, foi um sonho na minha vida. Porque eu criei uma nova modelagem. E eu tinha uma coisa. Esses 2 anos que eu trabalhei no varejo, atendendo a cliente na cabine de roupa, no provador, eu fui pegando a malícia, porque eu atendia jovens como eu tinha 24 anos, mas eu atendia muitas senhoras. Então eu fui vendo o que as senhoras precisavam, o que faltava para elas. Eu fui analisando o corpo delas, porque quando a gente tem 24 anos, o nosso corpo é mais ou menos perfeito. E eu comecei a sentir as dificuldades de quando você tem um corpo mais maduro, que as proporções ficam diferentes.
que o tipo de roupa precisa ser diferente, as dimensões precisam ser adequadas. Com mais de barriga, tem gente que não tem barriga nenhuma, mas em compensação tem o bumbum, então precisa de um tridimensional. E isso eu aprendi lá com 24 anos. Quando eu abri a loja aos 26, eu já pensei, eu quero fazer uma modelagem diferente de todas as outras lojas. Eu peguei aquelas medidas básicas que se usa até hoje e falei, eu não quero fazer essa modelagem. Eu quero criar uma outra modelagem. Uma modelagem que molda o corpo melhor. E isso tanto para quem é pequena ou quem era maior. Eu criei a modelagem para todos os tamanhos. E foi um grande sucesso, porque ninguém pensava nessa mulher. Porque eu queria vender roupa não só para as de 20, eu queria vender roupa para as de 30, de 40, de 50, de 60, não tinha problema nenhum. Porque se você tem uma modelagem que se adequa ao corpo de uma mulher, é óbvio que uma mulher de 60 anos, se estiver na moda, eu lembro, balonê, aquela saia curta, não é isso. Mas eu sempre tive roupas de moda, que atendia a garotada, digamos assim, como eu, tinha 26 anos, mas eu atendia também as mulheres de 60 anos, que na época para a gente eram muito velhas, né? Hoje a gente se sente jovem, completamente jovem. E somos completamente diferentes daquelas, somos diferentes das nossas mães, somos diferentes das nossas avós. Mas eu já tinha esse conceito. Pode ser que, porque eu sempre fui grande, eu sempre fui muito magrinha, mas eu sempre fui muito grande. Então, a minha proporção sempre foi diferente de todas as minhas primas e amigas. Porque eu tenho isso longo. Então, o que acontece? Se eu pego uma blusa, o seio não encaixa, a cintura não encaixa, o corte da cintura, o meu fica tudo em cima. Eu dizia que era santropeito, porque era uma coisa aqui, não encaixava na minha cintura, porque a proporção do meu corpo podia ser magrinho, mas isso não mudava isso. Então eu comecei a entender o corpo da mulher, tridimensional, e comecei a trabalhar as medidas tendo essa proporção. Essa parte da frente, que a gente chama de gancho. Então, o que acontece? Se você melhorar, aumentar o gancho, tanto ele serve para a mulher que tem uma barriguinha, que aí acomoda, como a mulher que tem o bumbum, ou a mulher que tem um quadril maior. Então, ele molda de uma maneira diferente. Então, a minha paixão pela moda não foi só a moda de olhar, moda simples, moda vitrine, o que está se usando, o que os costureiros estão fazendo. Eu sempre tive o cuidado de fazer a peça perfeita, a modelagem ideal para se encaixar em qualquer tipo de corpo, dentro do tamanho. P, PP, M, G, GG, não importa. Mas a modelagem sempre foi um sucesso. Tanto que as outras marcas que não tinham isso começaram a olhar e, olha, essa loja está fazendo coisa diferente. Por quê? Porque as lojas de jovens só vestiam jovem. Só vestiam jovem. Porque a mulher que tinha ganho o corpo, porque a gente ganha corpo com a idade, né? A gente ganha corpo, não fica igual, né? Por mais que você malhe, faça ginástica e tudo, mas a proporção vai mudando. E, principalmente, depois da menopausa. O corpo muda mais ainda. Então, eu sempre tive isso em mente e fiz isso. E depois, algumas poucas lojas foram atrás e fizeram. Mas a marca que eu criei fez muito sucesso nos anos 80. Nós chegamos a ter 25 lojas com franquias no Brasil todo e eu sou completamente encantada por moda, estilo, beleza
E o mais importante, a elegância. Nada que é vulgar é elegante. A roupa precisa valorizar a mulher e não desvalorizar a mulher. Quando você usa coisas que são agressivas ao olhar, porque às vezes assim, né? Você sente aquele olhar de encantamento por aquela mulher que está passando, ou você sente aquele olhar que a gente não gosta muito, né? A gente não quer chamar atenção por um olhar meio grotesco, a gente não quer. Então, a elegância não pode deixar de existir nunca. Então, tem o equilíbrio. Se você põe um decote é bonito, valoriza um colo, aí você não bota uma fenda. Decote e fenda já não é elegante. Se você tem a sua barriga bacana e quer colocar, aparecer um pouquinho, porque eu acho que não é muito simpático de olhar uma mulher com mais de 60 anos com a barriga toda de fora. Eu acho que não é tão encantador. Então, é preferível, deixa aquele, esconde, sabe, mostra, esconde, não tem o menor problema. Às vezes eu tenho uma blusa de tricô que ela é aqui, então mexer um pouquinho, aparece um pouquinho de pele, não tem o menor problema. Agora, não pode decote, barriga e fenda e perna tudo de fora. Não é elegante. Não é elegante. Então, a elegância não pode ser perdida nunca. Uma pessoa elegante, ela é elegante aos 20 anos e ela vai ser elegante aos 80 anos. Ela vai ser admirada pelo bom gosto, pelo menos, né? Não tem aquilo que o menos é mais? Pelo menos. Eu sempre digo, quando você olhar para o espelho e achar que está faltando alguma coisa, eu digo assim, repensa e vê se não está sobrando alguma coisa. Não bota mais nada, tira alguma coisa. Menos é mais. Então, o equilíbrio é tudo. Então, principalmente para nós, mulheres maduras, contemporâneas, que queremos estar bem, bonita, cuidando do nosso corpo, cuidando do nosso emocional, do psicológico, mas temos que estar sempre elegantes, bem vestidas, com requinte. Os tecidos, a modelagem, os acessórios, tudo tem que ser aquela coisa harmônica, porque o belo existe. Hoje em dia tem uma teoria aí que o belo é uma construção. Não, o belo não é uma construção. O belo é belo, sempre vai ser belo. Tem o belo divino, Capela Sistina, Michelangelo, é belo, vai ser belo sempre. Uma arquitetura bela, ela é bela. Então não tem como ser. Eu não gosto da arquitetura do Niemeyer, mas eu sei que aquilo é belo, não tem como contestar. Não é o meu gosto, mas é uma coisa bela. Então você tem que separar o que é belo do que você gosta. O que é belo. Ponto. Você pode não gostar daquele tipo de beleza, né? Você pode gostar de outra. Cada um gosta do que quiser, né? Mas a elegância vive assim com o belo. O bom gosto anda assim com o belo. Sabe uma outra coisa que eu percebi? Logo nas primeiras viagens que eu fui para a França, o parisiense, mesmo dos arredores de Paris,
ele tá impecável, bem vestido. E eu dizia assim, nossa, como pode? Uma pessoa simples, humilde, que não tem formação, de repente não teve a cultura da moda, eles são genuinamente, a moda está intrínseca dentro deles. E eu comecei a pensar, por quê, gente? Como é isso? E eu comecei a ver aquelas pessoas na periferia. Eu pegava o trem, o comboio e ia para fora. Tinha umas coisas que eu gostava de ver fora. E via aquelas pessoas super humildes subindo o comboio. E aquelas famílias normalmente numerosas, aquelas criancinhas todas, todas perfeitinhas, lindamente vestidas. Uma coisa fofa. E você via que eram roupas talvez que foram dadas, né? Porque as pessoas mais humildes, normalmente, a gente cede, né, a roupa dos nossos filhos para uma pessoa que tem menos, e você via que eram roupas que poderiam ser assim, mas elas combinavam com uma harmonia, e parece que já está dentro da cabeça. Não tinha nada fora, desencaixado. E era uma coisa que me fascinava. Porque todas as referências lá são bonitas. Você olha para uma vitrine bonita, você vai começando a habituar o seu olhar aguçado, sabe? Lugares. A gente precisa aprimorar o nosso olhar. Porque o olhar, você pode construir ele. Lá atrás, quando eu falei, né, que eu nasci num subúrbio do Rio de Janeiro e que não tinha referência nenhuma de moda. E eu fui buscar essas referências de moda, olhando revista, olhando as princesas, olhando os lugares onde eu via que tinha gente que era elegante. E você encontra, se você for num jogo de tênis, as pessoas são elegantes, são simples, porque menos é mais. Num torneio de tênis, num torneio de hípica, na corrida de cavalos, não tem aquele grande prêmio? As mulheres são sempre elegantes. É importante você olhar os lugares onde tem uma concentração de gente elegante. Nos desfiles de moda, às vezes até alta costura, não é que você vai usar aquilo, mas você traz para você, para o seu olhar, procure olhar coisas bonitas. No museu, em vernissage, olha as pessoas que estão num concerto de música clássica, você vê mulheres elegantes, vestidas, simples, não estou falando de coisas caras, não, sabe? Mas a postura das pessoas que são elegantes, que têm uma postura para caminhar, que caminham em linha reta, que caminham de perna fechada. Às vezes eu olho na rua, vem uma mulher andando como se fosse um homem, de perna aberta. Não, mulher anda de perna fechada. Mulher não pode andar de perna aberta, né? A mulher tem que ter uma postura elegante, né? De ombros. Eu fiz curso na época para aprender a andar com o abdômen seguro. O abdômen tem que estar seguro, porque a sua silhueta fica melhor com o abdômen seguro. Faz bem para a coluna e o seu abdômen fica no lugar e aí cria um pouco mais de... Eu digo para vocês, mulheres maduras, contemporâneas, usem a moda, podem usar, crie o seu estilo, adapte o seu estilo à proporção do seu corpo, seja generosa com seu corpo, explore o que você tem de melhor, minimize o que você não gosta tanto, mas nunca, jamais, em tempo algum, seja vulgar, seja deselegante. Ser elegante
Eu acho que a elegância vem na aura da pessoa, sabe? Você pode ser muito simples, você pode usar roupinhas assim, da loja mais baratinha que existe. Você vê quando a pessoa é uma pessoa elegante, é uma pessoa que sabe se portar. Isso é muito, 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 muito elegante. Saber se portar. Agora, seja autêntica. Não deixe de ser autêntica. A sua personalidade, ela, ela traz tudo junto de você. Então, e foi assim a minha trajetória de vida. Eu dei consultoria para pequenas empresas que não tinham a sua estilista e moda é a minha paixão. E por 40 anos eu vivo de moda, de decoração. Trabalhei também com decoração de eventos, que é outra coisa que eu adoro. Eu adoro decoração. Eu adoro o belo. O belo. E tudo que, tudo que tem o belo eu vou gostar. Tudo que é elegante eu vou gostar. E eu queria passar um pouco disso para vocês.